Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo aqui no canal Clique Fama. A seguir, Graciele Lacerda, esposa do cantor Zezé de Camargo, compartilha com seus seguidores um vídeo onde ela conta como foi seu processo para engravidar da filha Clara, que completou 2 meses de vida no último dia 25 de fevereiro. Foram 5 anos de tentativas. Fazendo tratamento. Esse é o primeiro vídeo parte 1 de 3, depois ela vai compartilhar os outros 2 vídeos. Graciele conta que procurou vídeos com relatos de outras mães, por isso, quis contar o seu depoimento também, para servir incentivo para outras futuras mães. Confira o vídeo completo. Oi, comprometido, tô aqui fazendo esse vídeo para contar a minha história como tentante durante 5 anos. Eu prometi fazer esse vídeo assim que eu engravidei, só que eu tava vivenciando tanto aquele momento, aquela gravidez, foi tão especial pra mim, foi tão desejada, tão difícil, que eu não sentia confortável e eu não sentia vontade de vir aqui contar essa história pra vocês, mesmo sabendo que muitas mulheres estavam me procurando, querendo saber como aconteceu, o que eu fiz, como incentivo, força. Porque eu mesma procurei na época vários vídeos, vários relatos, várias histórias de mulheres, para ver se eu tinha força, ânimo para continuar, para saber como é que foi, porque quando eu vi uma história de uma mulher que tentou 12 vezes e conseguiu, eu falava assim, caramba, eu tô na 5ª tentativa, então eu tenho chance, então isso me dava uma esperança, então eu sei que a minha história pode ser um incentivo e força para alguém que está tentando engravidar. Mas eu também vi relatos de mulheres que eu encontrei durante esses 5 anos, que desistiram. Muitas chegavam para mim e falavam, eu tentei 3 vezes, desisti, 4 vezes, desisti, porque foi demais para mim. Então eu escutei muitas histórias. E é claro que eu tive dificuldade de encontrar nas redes sociais, na internet, relatos de mulheres que passaram por situações. No meu caso, as minhas situações, eu não encontrei nenhum relato, nenhuma mulher. Então, por isso, eu quero estar dividindo com vocês as coisas que eu passei, que eu fiz durante esses 5 anos do meu tratamento para engravidar. Porque eu passei por várias situações. E essas situações podem ajudar alguém. Eu decidi engravidar com 38 anos. Eu não pensava em engravidar, eu abdiquei desse sonho, dessa minha vontade, pelo meu relacionamento, pelas outras pessoas. Eu esqueci de mim, né? Eu desisti do meu sonho por outras pessoas, por uma situação. E aí, conversando com o Zezé, ele chegou e falou que era para eu pensar melhor, porque lá na frente eu poderia me sentir sozinha, poderia me arrepender, eu já estava com 38 anos. E ele plantou essa sementinha na minha cabeça, eu falei, vou procurar um médico e vou ver como que funciona isso, porque eu precisava fazer já diretamente uma FIV, porque ele ia vasectomizado. Mas a gente sabia que tinha como fazer ou reverter ou fazer a punção. E aí eu fui, quando eu embarquei o médico, conversei com o médico, e aí eu decidi fazer um monte de exames pra gente começar a fazer esse tratamento. E aí, nesses montes de exames que eu fiz, eu descobri que eu tenho endometriose. E aí eu falei, tá, e aí? Eu não tinha sintomas nenhum, eu nem sabia que eu tinha. E aí, por que eu não tinha sintomas nenhum? Isso vai ajudar muitas das mulheres a entenderem, que eu sei que muitas mulheres sofrem de endometriose. Eu sempre cuidei muito da minha alimentação, sempre fiz atividade física, então eu não tinha sintomas por causa disso. A minha endometriose era super controlável. A endometriose, ela só dói, só ataca, você só sofre com ela quando a sua alimentação é desregulada. Quando você come muito açúcar, muitos alimentos inflamatórios. Quanto mais alimentos inflamatórios, farinha branca, açúcar, enfim, mais dor você sente, mais incômodo você sente. E a minha endometriose eu não sentia nada, exatamente nada, não me incomodava, não ia me atrapalhar em nada engravidar. Porque a endometriose não atrapalha você engravidar, a não ser que te incomode, né? Mas a gente consegue curar, não curar, mas amenizar os sintomas com alimentação. E aí meu médico falou assim, não, você tem que operar porque senão você não vai conseguir engravidar com endometriose. E na época eu não tinha muita informação sobre isso, que hoje eu tenho, que é isso que eu tô passando para vocês. Você que tem endometriose, cuida da sua alimentação, que a sua endometriose vai ficar calminha. A melhor coisa, a melhor coisa para você cuidar dessa parte da endometriose é na alimentação. Você não precisa operar. Mas ele falou que eu preciso operar, operei de endometriose. E aí,
que aconteceu? Depois que eu operei endometriose, eu demorei um tempo para menstruar, para voltar ao meu ciclo normal. Quando voltou, eu procurei ele de novo, e aí eu tinha menstruado, eu tinha óvulos, né? Eu tinha folículos, e eu tinha os cistos também, que normal, né? Até eu engravidar, até eu colher meus vários óvulos, eu sempre tive cistos, que nunca me atrapalhou a colher óvulos. Aí ele falou assim, não dá para colher esses óvulos porque você tem um cisto. Aí foi quando eu voltei para casa muito chateada, muito triste, porque aquele ano que eu já estava com 39 anos, eu levei um ano para fazer exames e descobrir que eu estava com endometriose e operar. Esse um ano eu poderia já ter tirado óvulos, ter congelado, enfim, ter aproveitado, foi desperdiçado. E aí eu não conseguia mais fazer naquele ano por causa da cirurgia. Então, ou seja, já estava com 39, já virando mais um ano de 2019. E aí eu cheguei em casa muito triste, porque eu falei com uma amiga minha, eu falei assim, eu preciso de uma pessoa que seja especializada, eu preciso ir em alguém para eu poder fazer, e ela me indicou a doutora Bárbara, né, que foi a minha primeira médica. E aí eu conversei, falei com ela que eu tinha feito a cirurgia, ela foi a primeira a falar para mim que eu não precisava ter feito a cirurgia, que isso, querendo ou não, me atrapalhou para eu ter óvulos, né? Então, até falo para as mulheres, não operam, vocês querem ter filhos, vocês vão conseguir ter filhos com endometriose, é só controlar a alimentação. E aí, aquele ano foi perdido, mas aí ela chegou assim, não, vamos congelar, vamos tentar fazer o tratamento, você não precisa necessariamente esperar sua menstruação, você pode forçar, e a gente começou a fazer o tratamento com hormônios. Eu comecei a aplicar vários hormônios na barriga para estimular o meu corpo, para eu ovular, para começar a tirar os óvulos. Então começou a enxurrada de hormônios, comecei muito hormônio. E eu mesma aplicava na minha barriga, eu sempre andava, que era uma caixinha de isopor, com várias canetinhas de hormônio, eu andava com aquela caixinha de isopor para cima e para baixo, porque tinha que manter gelado. E aonde eu estava, eu aplicava direitinho, era de manhã e à noite. E aí eu comecei o processo de tirar óvulos. A princípio eu fiz só óvulos, coleta de óvulos, e aí depois o Zezé fez a primeira pulsão, que foi com a doutora Bárbara. A gente fecundou os óvulos que eu fiquei um ano, e aí em 2020, com pandemia e tudo, eu não consegui embriões saudáveis, e aí quando virou o ano, aí eu já completei 40 anos, cada vez que eu ficava mais velha eu entrava em pânico, sabe, na minha cabeça ficava mais difícil. Aí eu já tava com 40 anos, aí eu lembro que no final do ano a gente fez um ano novo aqui na fazenda, Natal aqui na fazenda. Tava muito triste, muito, muito mesmo. E aí conversando com o Zezé, conversando com o Edson, ele indicou o Dr. Felipe. Falou assim, vai lá, conversa com ele, explica com ele porque a gente fez e deu certo. O Edson do Edson Woods. Aí ele indicou o Dr. Felipe e foi quando a gente decidiu ir nele pra gente conversar. Aí no começo de 2021, a gente foi no Dr. Felipe para conversar com ele. E aí, conversando com ele, ele mais uma vez também falou da endometriose, que não era para eu ter operado, sendo que eu não tinha sintomas, não me incomodava, e que isso realmente atrapalha, pode ter me atrapalhado na produção de óvulos, porque eu comecei a ter dificuldade de ter muito óvulos. Me explicou também que não era para eu congelar óvulos que eu estava fazendo. Ele falou assim, vamos congelar já embriões, né? Tirar os seus óvulos, pegar o esperma, fecundar e já formar os blastocistos e congelar eles pronto. Porque quando descongela não perde tanta qualidade. Eu fiz o primeiro tratamento, comecei a tomar a injeção, tirei meus óvulos, o Zezé fez a punção, a gente fecundou nos óvulos e dentro desses óvulos a gente conseguiu um embrião lindo, lindo. A gente conseguiu uns outros embriões, mas esse era muito bonito. E aí congelamos os outros e o doutor decidiu já implantar em mim esse embrião. Na época a gente estava até fazendo a Netflix. Quem acompanhou a série da Netflix vai saber, vai lembrar que eu fiz esse processo, né, na série. Eu não queria que isso fosse para a série porque era uma coisa que eu não queria falar para ninguém. Mas o Zezé se empolgou tanto que o embrião era tão bonito e o médico estava todo empolgado que o embrião era bonito, que ele acabou contando e acabou que foi para a série. E aí não deu certo. E foi horrível, porque não deu certo, eu implantei, não deu certo, e aí eu tinha que ficar falando para todo mundo que não deu certo. Eu achei aquela experiência péssima,
Porque todo mundo vinha me perguntar e quando eu falava que não deu certo, eu via na cara das pessoas, as pessoas olhando para mim com pena. E eu falei, meu Deus, eu já tô mal, ainda eu tenho que falar para as pessoas que não deu certo. Eu falei, é uma coisa que eu não quero. Aí eu falei pro Zezé, eu falei assim, a partir de hoje eu não quero contar para ninguém, nem para minha mãe. Eu quis contar, porque mãe fica muito ansiosa, fica perguntando e acaba que isso acaba sendo ruim para você também. E acabou que a partir dessa primeira vez que eu implantei que não deu certo, que foi para Netflix, eu decidi não falar para ninguém e foi assim até eu falar para vocês que eu tava grávida. E aí fiquei frustrada, passou. Aí a gente começou a fazer outras coletas e fomos fazendo coletas. Eu fui tomando hormônio, injeção de hormônio. Tomei muitas injeções para tirar óvulos. E a gente tirava os óvulos e fazia os embriões, como o médico tirou do Zezé de esperma. Então a gente conseguiu fazer um banco de embriões naquele ano. E aí quando foi final do ano, eu decidi implantar de novo. Se eu não me engano, era para novembro e dezembro. E aí eu falei, vamos implantar. Ele falou, você quer implantar quanto? Eu falei, um só. Vamos implantar um só. E aí a gente pegou um que estava bonzão e aí implantamos. Eu fiz todo o processo, você também tem que tomar hormônio, remédio, muito hormônio. Gente, é hormônio para tudo. Um hormônio para tirar ovos, é hormônio para implantar. É muito hormônio. E com isso, essa cabeça fica assim. Você muda. Uma hora você chora, uma hora você fica com raiva. É uma oscilação o tempo todo. E a pessoa que está do seu lado, ela tem que ter uma estrutura, tem que te ajudar e tem que aguentar. E você também tem que conseguir equilibrar isso, porque não é fácil. Nesse meio tempo, você cuidar do relacionamento. Porque senão afeta mesmo, prejudica mesmo. Eu conheço várias pessoas que se separaram nesse processo, porque é muito difícil. A mulher fica vulnerável, a mulher fica... o corpo muda, você engorda, você fica com o hormônio à flor da pele. E o homem, se estiver no seu lado, não entender isso, o relacionamento acaba. Então o Zezé foi muito parceiro durante todo esse tratamento também. E foi bom porque isso também ajudou a preparar ele, né? Para quando eu consegui o positivo. E aí a gente foi fazendo essa coleta de óvulos, eu fui tomando hormônio, fui coletando e fomos fazendo os embriões. Quando a gente conseguiu uma quantidade, aí quando foi final de 2021, eu fiz a minha segunda implantação. Nessa segunda implantação, eu lembro que eu implantei, aí você tem que esperar 10 dias quietinha, sem poder fazer nada, para fazer o exame do beta para saber se deu certo. Fiquei esses 10 dias quietinha, fiz o beta, fiz o exame de sangue e aí tinha dado negativo. Aí eu era assim, eu chorava no dia que o médico me dava a notícia. No outro dia eu ligava pro meu médico e falava assim, ó, bola pra frente, a gente tem mais embriões, vamos continuar. Eu liguei pro meu médico e falei assim, ó, menstruei, bora fazer de novo. Esse foi o vídeo da Graciele Lacerda, esposa do cantor Zezé de Camargo, compartilhando o depoimento sobre as tentativas de engravidar da sua primeira filha Clara. Vídeo, parte 1 de 3. Pessoal, se você chegou até o final deste vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal Clique Fama, ativa o sino das notificações para você receber mais notícias. Até o próximo vídeo.